Olá, meu nome é Daniel Coelho, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais, Unifal-Unifei. O assunto deste vídeo é sobre espaço recíproco, tá? Antes da gente iniciar, eu aconselho, quem não viu ainda, assistam os vídeos sobre estrutura cristalina dos materiais. Se vocês assistirem os vídeos sobre estrutura cristalina dos materiais antes de assistir esse, eu acredito que o aproveitamento vai ser bem melhor neste vídeo. Tudo bem? Tá, vamos começar. O espaço recíproco é uma representação do espaço real. Ele é uma ferramenta importante na análise de padrões periódicos, como os encontrados em sólidos cristalinos, em ondas, tá? E com isso é uma ferramenta importante na análise, na caracterização de materiais. Beleza? Antes de iniciarmos o assunto sobre o espaço recíproco, vamos revisar um pouquinho sobre o fenômeno de difração de ondas. Neste caso aqui, difração de onda em uma fenda, em apenas uma fenda. Tá? Quando uma onda monocromática, quando ela atravessa uma fenda largura correspondente, cria-se um padrão de interferência de um anteparo este que está numa distância L. Tá? Esse padrão percebe intensidades máximas e mínimas nesse padrão. Isso se deve à superposição dessas ondas que são difratadas nessa fenda. Tudo bem? E elas estão relacionadas a isso, a interferência construtiva e destrutiva dessas ondas. O que isso quer dizer? Vamos lá. Onda construtiva é o exemplo aqui dessa figura de cima aqui. Essa figura está no Caster, no capítulo 3, se eu não me engano. Acredito que sim. E após o evento de dispersão, a onda pode ter dois extremos. Ou elas se interferem construtivamente, que é uma interferência construtiva, onde a crista coincide com a crista. Aqui é chamado que elas estão em fase, ou seja, elas se diferenciam em 2π ou 2 mpm sendo inteiro. É a periodicidade da onda, tá? Então, quando elas estão em fase, elas se interferem construtivamente, em sua amplitude ela é somada, tudo bem? E o segundo extremo é quando a interferência é destrutiva. A interferência destrutiva, quando a crista coincide com o vale de outra onda, elas se aniquilam, tudo bem? Então, no exemplo que a gente estava analisando, neste ponto aqui de mínima, elas se interferiram destrutivamente, tudo bom? Elas estão fora de fase em meio lambda, tudo bom? Ou seja, a distância entre o ponto da mínima, a borda dessa fenda, e o ponto de mínima até o centro dessa fenda, a diferença dessa distância é aproximadamente lambda sobre 2, tudo bem? Nota que aqui a gente pode expandir esse triângulozinho retângulo e aplicar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, sendo seno de θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, seno de θ é igual a lambda sobre 2 dividido por d sobre 2. Cortando 2 e 2 aqui, ó, nós temos, cortando 2 e 2 e passando d para o outro lado, a d vezes o seno de θ igual a lambda, ou a um múltiplo de lambda. A gente já conversou sobre isso no cardzinho. Ok? Tá. O que esse padrão de interferência nos fornece, então? Esse padrão de interferência nos fornece a relação entre o comprimento de onda e a distância, comprimento dessa abertura. Tá? Isso no exemplo de uma fenda. E o que acontece com duas fendas? É a mesma relação, só que aqui a distância é entre as duas fendas. Tudo bem? Entre as duas fendas se mantém essa relação. Mesma coisa, uma fonte na luz monocromática, que nós temos aqui, ó. Aqui é um exemplo muito legal para se visualizar isso, onde nós temos duas fendas, no centro dela vai ter uma interferência construtiva
vamos obter uma franja clara. Nesse ponto aqui, tá vendo que o vale de uma onda coincide com a crista de outra, então tem uma interferência construtiva, o outro extremo da interferência, da superposição da onda. E aqui, de novo, interferência construtiva, franja clara, tudo bom? E aqui forma aquele padrão visto no anteparo aqui, beleza? Perdão? Tem uma relação entre a distância dessa interferência com a abertura da franja. Tá? Pensando num padrão periódico, os materiais seguem padrões periódicos tridimensionais, não é isso? Nas posições dos átomos. Aqui são dois exemplos de padrão periódico bidimensional, onde quando você faz o translado, você obtém a mesma coisa, tudo bem? E esse exemplo eu gostei porque no quadrado vermelho temos um padrão primitivo, tudo bem? Nós aqui conseguimos formar vários padrões, tá? Aqui são dois deles, das várias possibilidades de padrões que podemos formar, e tendo um exemplo de um padrão primitivo, tudo bem? Mas olha só, aqui se você visualizar bem, formam-se planos, igual vocês viram nos vídeos sobre estrutura cristalina dos materiais. Podemos atribuir planos aqui. Imagina um plano formado perpendicular à tela aí. Então aqui temos um plano, aqui tem outro, e podemos formar vários. Aqui tem outro. E a partir desses planos, nós investigamos os materiais com técnicas de caracterização poderosíssimas. Uma delas é o difratômetro de raio-x. Acredito também que vocês já tenham visto isso. Isso aqui também está no Kaiser, capítulo 3, se eu não me engano. Aqui é apresentado a lei de Bragg, com a relação entre o comprimento de onda e a distância interplanar. Esse D aqui, ó, D, HKL. HKL são os índices de Miller. A distância interplanar está relacionado ao lambda. É o que a gente está conversando já desde o início do vídeo. A técnica chama de DRX, de difratometria de raio-x, comumente chamada de DRX, ela é exatamente isso. Ela lida com a superposição de onda, onde temos eventos, depois do evento dispersivo, nós temos interferências construtivas e destrutivas, e ele nos fornece quando é construtiva, tem esse pico aqui, ó, acentuado, tá? Porque o detector aqui, esse aqui é um detector. E isso aqui é a fonte de raio-x, tá? A fonte de raio-x fica aqui. Nós temos aparato aqui para colimar. Aqui é um porta-amostra com 6 amostras, mas no laboratório Limave tem um com uma amostra. É muito parecido com isso aqui. E isso aqui, ele é um eixo que quando esse sobe, esse aqui também sobe. Por isso, o ângulo aqui é 2θ, tá? Ângulo de difração 2θ. Ele faz esse movimento rotatório aqui a partir desse eixo, tudo bem? Nessa figura aqui seria a partir desse eixo aqui, tá? Tem uma figura também esquemática no Kaiser, boa, mas eu quis trazer essa figura aqui de como realmente é o equipamento. Esse aqui é um equipamento robusto e muito parecido com o que temos lá no Limave, tudo bem? E com essas informações aqui, ó, podemos obter os planos cristalinos do material, com seus índices de milho das famílias também. Os índices dos planos, que o plano 1, na próxima slide, se não me engano, tem um slide que tem esse plano 1, eu já mostro lá. Mas é uma técnica poderosíssima que usa a difração de uma onda. Uma coisa interessante de se comentar é que vou voltar aqui, se você jogar com um comprimento de onda muito pequeno, a abertura for muito grande, vai ser esse padrão aqui. Para formar esse padrão, tem que ter uma certa... Tem que estar, vamos colocar assim, próximo do outro. Eu esqueci a palavra, mas enfim, vocês vão entender. Se você colocar um comprimento de onda muito pequenininho, vai passar muito, vai ocorrer o evento de difração, mas não vai ser desse jeito. Mesma coisa, um comprimento de onda muito maior, muito superior à abertura, também não vai ocorrer o experimento. Então tem que ser proporcional ao tamanho dessa abertura. O comprimento de onda de luz está próximo da luz visível, está próximo de entre 400 e 700, não é isso? 400, 700 nanômetros. Muito superior
ao espaçamento interplanar entre os átomos. Então, o que é utilizado? São utilizados raios-x, que têm comprimento de onda muito menores, tem maior energia, comprimento de onda muito menor. Tudo bem? E também temos outra técnica microscópica, que é a microscopia eletrônica de transmissão. Esse aqui é um trabalho nosso, tá? Trabalho da gente aqui do Limave. Esse tem, se eu não me engano, foi realizado lá em São Carlos. É um equipamento muito difícil de se ter, muito caro. Mas foi realizado em nossas amostras, que é nanopartículas de óxido de sério. E formando esses padrões aqui, ó. São anéis, tá? O que são esses anéis? Mesma coisa, a representação de planos deste material. Tudo bem? Essa técnica aqui, ó, quando você realiza ela em um monocristal, forma esse padrão aqui, ó, um padrão de pontos. Cada ponto desse representa um plano. É isso que vai ficar mais claro nesse vídeo. O meu objetivo é ficar mais claro, Daniel, por que cada ponto desse representa um plano. Isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? No monocristal. No material policristalino, onde tem vários cristais igual esse aqui, ó, material policristalino, cada grão tem uma superposição de planos. Então ele é formado esse anel aqui, ó. É um exemplo do material policristalino, tudo bem? Tá. O que é também importante falar? Que a distância entre esses pontos é proporcional ao inverso da distância interplanar dos materiais. Distância interplanar é a distância entre os planos, tá? Então, a distância entre os pontos aqui é proporcional ao inverso da distância interplanar no material no espaço real. Tudo bem? Então, aqui é uma representação do espaço recíproco, ok? E isso ajuda muito a gente caracterizar, tá? Mas vamos lá na discussão de por que cada ponto desse representa um plano no espaço real. Cada ponto no espaço recíproco representa um plano no espaço real, tá? Aqui é a representação da célula unitária, acredito que vocês já tenham se habituado com ela, a cúbica de corpo centrado, tá? Um exemplo do modelo de esfera rígida, de esfera reduzida, e aqui é uma célula unitária no meio do cristalino, do retículo cristalino. E aqui é aquele exemplo do plano 1, 1, tudo bem? Onde corta os três eixos aqui, ó. X, Y, Z, você tem o plano 1, tudo bem? Se cortar só dois planos, plano X cortou no 1, Y no 1, e ele é paralelo ao eixo Z. Então, plano 1, 0, acredito que vocês já tenham visto. Tudo bem? Mas olha só, cada plano desse, esse plano dos materiais, nós conseguimos representá-lo ele por meio de um vetor paralelo a esse plano. Esse sigma aqui, ó, sigma HKL, ele é a representação, a gente consegue representar esse plano aqui a partir desse vetor que é perpendicular a este plano. Beleza? E vamos ver outra coisa aqui nessa figura também, tá? Já vamos passar para outro, vai ficar maior. Imagina um ponto no espaço aqui, ó, nesse plano. Um vetor nesse plano. A projeção desse vetor, a projeção do vetor posição de um ponto no plano vai ser sempre constante em relação a esse plano aqui. A projeção desse vetor nesse vetor vai ser sempre constante. Tudo bem? Tá. Com isso, o que a gente faz? Definindo esse vetor perpendicular ao plano como o inverso da distância interplanar e o produto escalar desse vetor, que representa o plano, vezes o vetor de uma posição nesse plano, vai ser um número inteiro. Tudo bem? Vai ser um número inteiro. Assim, qualquer vetor que representa um plano, representa toda a família de plano, com espaço interplanar dado por DKL, nesse caso. Então, tem esse espaçamento? Então, esse vetor representa toda a família de um plano. Então, se você multiplicar o... Aqui nós temos, ó, representação de um plano, esse ponto. Representação de outro plano, somado a 2, ou seja, 2 sigma HKL. Tudo bem? Os módulos desses vetores são recíprocos aos espaçamentos interplanares. Aí vem o espaço recíproco. Ou estamos começando a criar uma rede recíproca.
tá? É o módulo do vetor que é perpendicular ao plano. Vamos lá, aqui vai ficar mais claro, olha só. Esse aqui é o plano, imagina aqui, esse plano aqui, imagina tá perpendicular à tela aí agora. Então tem um plano aqui, uma parede, imaginou? Plano 0, 1, 1. O módulo dele, ó, os pontos finais desse vetor também produzem uma rede periódica, devido a essa propriedade recíproca, é conhecida como rede recíproca da rede direta original, tá? Esse ponto aqui representa este plano aqui, tudo bem? Tomando da origem aqui, ó, esse outro plano aqui é representado por este ponto aqui, tudo bem? O terceiro plano aqui, ó, 2, 1, 1, é representado por este ponto, e o 3, 1, 1 é representado por este ponto. Nota que quanto mais se aproxima da origem, maior é esse vetor aqui. Tudo bem? Lembra do inverso lá? Essa propriedade recíproca. Tudo bem? Aqui é um gifzinho muito legal, onde nós temos aqui, ó. Aqui nós temos um plano. Deixa eu... Com a mudança dos planos, nós temos os planos, tá? Quando nós temos a família de planos, só que em outra multiplicado por outro número inteiro, nós temos outros planos e nós criamos assim a rede recíproca, a partir da rede direta. Aqui embaixo a rede direta e aqui em cima a rede recíproca. Cada pontinho desse não representa um ponto na rede real, e sim um plano da rede real. Tudo bem? Então aqui é a rede recíproca. Olha só, fica muito mais fácil de analisar a estrutura periódica do material, de uma onda, a partir da rede recíproca, beleza? Eu consegui dar pausa nisso agora, mas tudo bem. Mas é bem legal, tá vendo? A distância é 1 sobre D. Ó. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Aqui nós podemos fazer a transformação entre esses pontos aqui. Ó. Aqui temos os pontos das redes reais. Então, como que um ponto na rede real, a gente consegue obter os pontos da rede recíproca. Lembrando que ponto da rede recíproca não corresponde ao ponto da rede real, e sim aos planos. Só que o que forma o plano na rede real? São os pontos. Foi difícil para mim, pelo menos, entender, mas eu estou entendendo ainda. Vamos lá. Então aqui nós temos exemplos de transformações. Como são recíprocos, uma distância que vai ser pequena aqui, na rede recíproca vai ser maior. Isso a gente já viu em aula com o professor. E uma distância maior vai ser uma distância menor, tudo bem? A gente trouxe... Tá. Como é que é realizada essa transformação? Ela é dada por isso aqui, ó. Bem, para se obter os vetores da rede recíproca a partir dos vetores da rede real, fazemos as seguintes operações. Pegou o apontador. Tá. Nós temos aqui os vetores da rede real, vetor A, B e C, e os vetores A asterisco, B asterisco e C asterisco da rede recíproca. Para obter o vetor A da rede recíproca, nós pegamos o produto vetorial entre B e C, dividido pelo volume dessa célula. Tá. Vamos relembrar um pouquinho sobre geometria analítica, onde o produto escalar entre vetores ortogonais entre si é igual a zero. E o produto escalar, o produto vetorial, o módulo do produto vetorial é a ala, e o produto vetorial entre dois vetores é um vetor perpendicular simultaneamente a ambos. Tudo bem? Então nós temos aqui condição de obter o vetor da rede recíproca, o vetor A, o vetor B e o vetor C asterisco. Tudo bem? Mas vamos lá. B asterisco, nesse caso aqui, ele é perpendicular tanto A quanto C. Então, escalar B asterisco vezes A vai ser igual a zero. Mesma coisa aqui, ó.
B asterisco C, vetor B asterisco escalar vetor C, também é igual a zero. Tudo bom? E vamos lembrar que volume, o produto vetorial é a área vezes o vetor ortogonal a ele é o volume. Isso aqui, multiplicado a A, multiplica-se a aos dois lados, dá unidade para todos os casos, tá? Tanto multiplicando perdão, A escalar A asterisco, ou B escalar B asterisco, ou C escalar C asterisco, é igual a 1. Por causa dessa operação aqui geométrica. Tudo bom? E com isso a gente consegue obter a rede do espaço recíproco a partir da rede do espaço real. Retomando sempre, claro, esse ponto não corresponde a um ponto da rede real, responde a um plano, tudo bem? Só que o plano é a partir dos pontos da rede real. E sendo o inverso, o vetor que é maior na rede real, ele vai ter uma menor distância na rede recíproca, tudo bem? Nós temos aqui mudanças de ângulos. Aqui é um exemplo da rede ortorrômbica, tudo bom? Mesma coisa, seguindo a reciprocidade. E um exemplo da rede hexagonal. Muito bem? Acredito que nós vimos uma dessas em sala, na aula do professor. E aqui é um exemplo de obtenção da rede recíproca a partir da rede real de uma célula unitária de uma estrutura cúbica de corpo centrado. Tá? Isso aqui gerou muita dúvida, mas eu acredito que a gente vai conseguir esclarecer agora. Da forma que eu entendi, ficou muito claro. Depois que, basicamente, a informação está toda aqui. Para esse exemplo, nós temos aqui, ó, cada quadradinho desse é uma projeção, uma planta baixa, vamos dizer assim, de uma rede cúbica de corpo centrado, uma estrutura cúbica de corpo centrado, tá? Beleza, isso aqui está na rede real. Então, como é que fica na rede recíproca? Para realizar essa transformação, esse produto escalar entre os vetores da rede recíproca vezes o produto escalar entre os vetores da rede recíproca e rede real tem que dar um valor inteiro multiplicado a periodicidade de 2π, tudo bom? Então esse L é um número pertencente aos números inteiros. Ou seja, esse M1 vezes N1, M2 mais M2 vezes N2 mais M3 vezes M3 tem que dar um valor inteiro, tudo bem? Só que na rede cúbica de corpo centrado, a operação aqui que você vai para o ponto, esse ponto aqui corresponde a uma operação entre um número inteiro, pode ser ou todos inteiros ou todos semi-inteiros. O que isso quer dizer? Se eu transladar para cá, para a direita, todos eles, onde estão esses pontinhos pretos, todos os n's vão ser inteiros, tá? E onde tem os pontinhos azuis, todos os n's vão ser semi-inteiros. Por exemplo, se eu transladar para cá, ó, isso aqui, o A1 é igual a 1. E o A2? O A2 é igual a 0. E o A3? O A3 também é igual a 0. Então, esse ponto, todos os números, N1, N2, N3, é igual ao número inteiro. Mesma coisa para cá. O A1 vai ser 2, o N1 vai ser 2, o N2 vai ser 0, o N3 vai ser 0. Vamos subir. A2. Esse ponto aqui, ó. O N1 vai ser 0, N2 vai ser 1 e N3 vai ser 0. E esse aqui, esse ponto central, esse ponto aqui que está aqui no meio, o N1 vai ser 1, o N2 vai ser 1 e o N3 vai ser igual a 0. Nesse caso aqui, todos são semi-inteiros. Por quê? Para você atribuir esse vetor aqui, essa multiplicação, o N1 vai ser meio. N1 vai ser meio, N2 vai ser meio, então, e ele está 1/2 sobre esse plano, ele está acima desse plano dos pontos pretos. Então, ele também vai ser meio, ou seja, N1, N2, N3 vai ser meio. Nota que para esse exemplo dessa célula cúbica de corpo centrado, tudo bem? Nesse exemplo, todos os n's ou vão ser inteiros,
ou vão ser semi-inteiros, para cada pontinho desse, tá? Não tem ponto aqui que n vai ser inteiro e o outro n vai ser semi-inteiro, não. Pegou um ponto, ou ele vai ser, todos vão ser inteiro, ou todos vai ser semi-inteiro, beleza? Tá. E para manter essa igualdade, por isso que para manter essa igualdade, M1, M2 e M3 deve ser par. Quer testar? Vamos lá. Se você, para manter essa igualdade, tem que ser par. Tudo bem? Então, como é que a gente vai saber quais pontos da rede recíproca é possível para manter essa igualdade aqui? Tudo bem? Vamos lá. O primeiro ponto aqui, ó, que o professor explicou na sala. O índice dele é 0, 0, 0. Todos os números são inteiros. Tudo bom? Então, número inteiro e par. De beleza. Com exceção do zero, né? Acho que ele comentou sobre isso. Aqui é outra história. Mas esse segundo ponto aqui, ó, da rede, é o ponto 0, 1, 0. É o número ímpar. Então, ele some, tá? Nessa representação aqui da rede, ele vai sumir. Já vai ver isso. E esse aqui, o índice é 2, 0, 0. N1 igual a 2, N2 igual a 0, N3 igual a 0. Então, ele vai aparecer. Fazendo isso, nesses casos aqui, ó, quem some são esses caras. E isso agora ficou muito claro. Muito claro porque tava tudo aqui. Tava na nossa cara. Tá tudo aqui, ó. No caso da cúbica de corpo centrado, ou os n's são inteiros, ou é excludente. Os n's são semi-inteiros. Beleza? Fazendo isso, subindo um nível, tá? Subindo um nível, aí começa. Subindo um nível, mesma coisa. Esse ponto tem que ser par. Vamos lá? Aqui, ó. 1. Subindo um nível. Subindo um nível, aí que tá jogado, olha só. Você tem 3 meios inteiros. Nessas bolinhas azuis aqui. Para onde que elas vão, então? São 3 números inteiros. Aqui o índice é 1, subindo um nível, o N3 ou o M3 é igual a 1. Colocando o M3 igual a 1, estou subindo um nível aqui no plano no nível perpendicular à tela. O M3 é igual a 1. Beleza? Então vamos lá. Esse caso aqui, ó. O M2 vai ser... Perdão. Nesse ponto, os índices vai ser 0, 1, 1. Ou seja, vai ser 2. O somatório entre eles vai ser 0, 1, 1, vai ser 2, vai ser par. E vai dar a bolinha. Essa bolinha vai vir para cá por causa disso. Vamos pensar aqui, ó, primeiro. Vamos lá. Vamos pensar no segundo nível, tá? Aquele que a gente estava conversando aqui. M3 é igual a 1. Tudo bem? N3 é igual a 1. O N3 aqui é meio. Todos os N's aqui são meios. Dessas bolinhas aqui, todos os N's são meios. Agora vamos pensar aqui. O M3 aqui é 1. O N2 aqui é 1 também. E o M1 é igual a 0. Então aqui, ó. Meio vezes 1 vai dar meio aqui. Meio vezes 1 vai dar meio. Meio vezes 1 vai dar meio. Aqui vai dar um número inteiro. E aqui vai dar 0. Número inteiro é verdade essa relação. Por isso que ele aparece aqui. Vamos lá? Tá aqui, ó. Mesma coisa para esse cara aqui, ó. Vamos lá. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Mesma coisa. Vai ter meio aqui e 0 em um lado. Vai cortar, vai dar um número inteiro, vai ter a relação. Por isso que a representação da rede recíproca, da rede do cúbico do corpo centrado, é uma cúbica de face centrada, tá? Fica mais claro nessa imagem. Olha aqui, ó. Essa aqui é a rede direta da estrutura cúbica de corpo centrado. Na rede recíproca, os pontos vão assumir uma estrutura cúbica de face centrada. Vamos relembrar, para a gente não confundir, que esses pontos não são pontos da rede. Cada ponto desse é um plano. Só que a distribuição desses pontos no espaço recíproco
cria uma rede. Que rede é essa? A rede cúbica de face centrada. Entendeu? Aí que é a jogada. É a estrutura dos pontos no espaço. Então aqui é um espaço diferente do real, é o espaço recíproco, que a gente já viu que representa lá os planos e ajuda muito a gente a caracterizar os materiais por essas propriedades. Tudo bem? E é isso. Acredito que o objetivo tenha sido alcançado. Eu consegui entender melhor depois de ter estudado bem. Tem muita coisa além disso, claro. Tem análise transformada de Fourier, que não era o intuito desse vídeo, e eu nem teria capacidade para tal coisa, mas me ajudou muito a entender um pouquinho sobre o espaço recíproco. E espero que tenha também ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.